assim, né? No final das contas, essa história de remake, reboot, sequel, prequel e tudo mais, é tudo história que eles pegam de um filme de sucesso e eles falam, vamos ganhar mais dinheiro em cima disso. Você sabe a diferença de remake, reboot, sequel, pre-sequel, prequel, spin-off e Diabo 4? Então se liga no vídeo de hoje que eu pretendo desvendar esses termos. Oi pessoal, Maíra aqui, e esse vídeo de hoje é porque eu e a Agni estávamos nos pegando com dúvida de algumas terminologias de filme e aí a gente entendeu. Se a gente está com dúvida, por que não, né? Será que mais pessoas também estão com dúvida? Então a ideia aqui é explicar um pouquinho desses termos sobre filme e séries e seriados e quem sabe ajudar vocês também a entender, vai que é uma dúvida sua. Primeiro de tudo eu vou começar com a categoria reboot. Por quê? Tudo começou com a história do filme Jumanji. Eu ouvi que ia ser regravado Jumanji. E aí tava mega ansiosa e aí a Agni me contou, não vai ser assim tão legal. Eu vi o trailer e não segue a história original. E aí eu fui entender, né? Mas por quê? E aí o que eu entendi? O Jumanji se encaixa numa categoria que eles chamam de reboot. Reboot do inglês é igual quando você precisa reiniciar o computador. Ele realmente é começar de novo. E aí o Jumanji entrou nessa categoria. Pra quem assistiu o filme original, ele era um jogo de tabuleiro, onde a família jogava, e aí algumas coisas aconteciam, e eu lembro até hoje, porque assim, eu ficava morrendo de medo, porque o menininho começava a virar macaco, e eu ficava com dó do menininho, porque o menininho ia ficar macaco pro resto da vida, e era só um jogo de tabuleiro. Mas tirando esses partes que eu tinha medo, o que aconteceu? O pessoal escolheu que assim, jogo de tabuleiro já não tá mais na moda, vamos fazer um filme diferente sobre o mesmo tema. Então por isso que se encaixa em reboot. Não vai seguir aquela sequência de filmes, aquela sequência de fatos que era o jogo de tabuleiro e tal. E nem os personagens vão ser os mesmos. Então por isso que chama reboot. Eles pegaram mais ou menos a ideia do negócio e vão começar de novo. E aí vem, né, a categoria que a gente mais conhece, que é o remake. Como assim? Remake, do inglês refazer. Então é quando um filme que é muito bom e eles escolhem fazer de novo, normalmente para atualizar e tudo mais. É o caso de 11 Homens e um Segredo. Para você que não sabia, esse filme ele é da década de 60 e aí eles resolveram dar uma modernizada. Só que é um remake, porque segue a história e os personagens da história original. Também entra na categoria remake quando eles pegam um filme que é desenho e transformam em filme com pessoas. Que é o caso da Cinderela, que é o caso da Bela e a Fera. Então eles também entram na categoria remake, porque já pegou uma história e tá fazendo de novo e é bem fiel à história. E pra quem já assistiu a Bela e a Fera sabe que é realmente igualzinho a história em desenho. Então é um remake ao pé da letra. E aí outra categoria bem famosa também é o spin-off. Eu não sei o que significa isso em inglês, mas é basicamente tipo assim, algo que sobressaiu na história original e eles resolvem fazer um filme, um tema só daquilo. Isso acontece bastante em seriado, tem bastante spin-off de seriados XYZ, mas em filmes também tem. É o caso do Animais Fantásticos e Onde Habitam. Esse filme, na verdade, ele surgiu da história do Harry Potter, porque quem lê o livro sabe que na matéria do Harry Potter, lá quando eles estavam na escola, em Hogwarts, eles tinham essa matéria, onde eles tinham que ler esse livro daquele cara, que é o Animais Fantásticos de Onde Habitam. E aí eles aproveitam, né, que é uma história legal, que o pessoal se interessou e resolve fazer um filme disso. Eu já sei que vão lançar o filme do Bumblebee, que é um spin-off do Transformers. E tem outros spin-offs também. Um bem famoso é aquele Procurando Dory, que quem assistiu Procurando Nemo sabe, porque a Dory, assim, é apaixonante. E aí eles criaram a história da Dory, porque é óbvio que ia ser sucesso, né? E aí tem uma categoria não tão conhecida que chama prequel, que é, na verdade, o começo da série. Tipo assim, o filme deu sucesso e aí eles fazem um outro filme, só que em vez de ser sequência, em vez de ser a continuação, é a história, o porquê que aquilo aconteceu.
eu posso dar o X-Men Primeira Classe. Porque ele conta a história do X-Men, mas ele conta como o professor Xavier conhecia o Magneto. Então ele explica o começo. Ele dá uma, né, tipo, é uma sequência, quill, porém antes, prequel. E aí também, né, gente, por último, não menos importante, tem a sequência, que é aquela história do filme 2, 3, 4, 5, 6. 2 exemplos que eu posso dar, e que assim, já deu, né, é o caso do Piratas do Caribe, que o primeiro fez tanto sucesso e aí eles resolveram lançar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Só que assim, na minha concepção, cansa um pouco a beleza, né? Chega uma hora que a história deu. Outro também que é assim é Velozes e Furiosos. Já assisti o 1, o 2 e o 3, mas eu parei no 3, porque começou a estender demais, sabe? Você fala assim, chega, inventa outra história, porque essa já deu. E aí o que eu gostaria de deixar bem claro é que é o seguinte: Star Wars não se encaixa nessa questão de sequência de 2, 3, 4, porque Star Wars já foi escrito naquela sequência. Já tem, se não me engano, 15 ou 13 episódios, 13 livros da história do Star Wars. Então, na verdade, o que eles fizeram foi adaptar o livro pro filme. Não é que eles inventaram a história. A única que eles inventaram e também se encaixa naquela questão de prequel, é aquele Star Wars Rogue One, porque conta a história entre o filme 3 e 4. Então é ali no meio, não faz parte do livro, mas ele dá um link, então encaixaria-se como prequel. Mas Star Wars, os episódios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não é invenção. É simplesmente uma adaptação do livro para filme. E assim, né? No final das contas, essa história de remake, reboot, sequel, prequel e tudo mais, é tudo história que eles pegam de um filme de sucesso e eles falam, vamos ganhar mais dinheiro em cima disso. E aí eles tentam fazer outros filmes. E aí entra essas categorias. É óbvio que essas categoriazinhas não mudam em nada, porque a grande maioria chama de remake ou sequência. E tanto faz, tanto fez. Mas se você é tipo curioso que nem eu gosto de entender um pouco por que eles fazem isso com a história. E eu achei que entendendo a história do Jumanji me ajudou bastante a entender essas categorias de filmes. E aí eu lanço um desafio, que se vocês puderem me ajudar, vai ser muito útil. Por exemplo, a história do Caça-Fantasmas, que é aquele filme que foi protagonizado por 4 mulheres. Que categoria que entra? Porque é o seguinte, pegou a história original, então poderia ser reboot. Mas muitos chamaram de remake, porque só mudaram o estilo do personagem. Mas na minha cabeça é reboot, porque mudou um pouquinho a história, né? Independente, eu achei Caça-Fantasmas maravilhoso. E vem aí a continuação do 11 Homens e um Segredo. Na verdade, não vai ser continuação, porque vai ser mulheres e em vez de 11, vai ser 8. Mas é aquela história. Pegou a história original e adaptou para uma outra historinha e vamos ver no que vai dar. Eu tô super ansiosa para assistir esse filme, porque parece ser legal. Ainda não vi nenhum trailer. Mas fica a dúvida, que categoria que entra? Reboot, remake, prequel, sequel? Assim, sinceramente não sei, só sei que eu vou ver, né? E aí é isso, se você gostou e se você também tinha essa dúvida, eu te ajudei a explicar isso. Comenta pra gente, compartilha, curte, segue a gente e a gente se vê no próximo vídeo.